Você já sentiu que não pertence ao mundo ao seu redor? Como se houvesse algo maior esperando para ser descoberto dentro de você, mas que permanece sempre fora de alcance. Por quê? Mesmo quando conquista tudo o que desejava, ainda existe um vazio, uma sensação de que sua verdadeira identidade continua escondida. E se eu te dissesse que essa inquietação, essa sensação de deslocamento que você carrega, não é um defeito seu, mas sim o sussurro da sua alma tentando te despertar para quem você realmente é? Eu entendo completamente essa luta interna. Sei como é sentir-se perdido em meio a expectativas alheias, carregando o peso de uma identidade que parece nunca se encaixar perfeitamente. Você não está louco, não está sozinho e definitivamente não há nada de errado com você. Na verdade, o que você sente pode ser o sinal mais claro de que sua alma está pronta para uma transformação profunda. Porque existe uma possibilidade que poucos ousam considerar. E se esses sentimentos de inadequação, essa busca constante, essa sensação de estar vivendo uma vida que não é sua, fossem na verdade sinais de um chamado espiritual? Sinais de que você foi escolhido para algo muito maior do que imagina? Hoje, vou compartilhar com você uma técnica ancestral que foi deliberadamente escondida por séculos. Não por ser perigosa, mas por ser transformadora demais. Uma técnica que pode fazer sua alma lembrar exatamente quem você é, removendo todas as camadas de condicionamento que foram sobrepostas à sua verdadeira essência. Prepare-se para descobrir que o problema nunca foi você não saber quem é. O problema é que você esqueceu. E quando você lembra, tudo muda. Sua forma de pensar, de sentir, de se relacionar com o mundo e consigo mesmo. Se isso está tocando algo profundo em você, se sente que essas palavras estão despertando uma memória antiga, então se inscreva agora no canal, porque juntos vamos continuar essa jornada de redescoberta da sua verdadeira identidade. Vamos começar explorando por que essa técnica foi mantida em segredo por tanto tempo e como ela pode finalmente libertar você da prisão de uma identidade que nunca foi sua. 1. O segredo guardado por séculos. Existe um padrão curioso que se repete ao longo da história. Sempre que surge uma técnica, um conhecimento ou uma prática que realmente empodera o indivíduo a descobrir sua verdadeira natureza, ela misteriosamente desaparece, é distorcida ou é rotulada como perigosa. Você já se perguntou por quê? Por que certas práticas espirituais foram relegadas ao esquecimento, enquanto outras, mais superficiais, foram amplamente divulgadas? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. Porque um ser humano que conhece sua verdadeira identidade, que lembra quem realmente é, não pode ser controlado, manipulado ou mantido em estados de medo e insegurança. Nos templos do Antigo Egito, existiam câmaras secretas onde sacerdotes iniciavam escolhidos em rituais de morte simbólica. Durante horas, o candidato permanecia em estado de transe profundo, enquanto sua consciência era guiada através de dimensões interiores. Quando retornava, não era mais a mesma pessoa. Havia cruzado o véu da ilusão e recordado sua natureza divina. Na Grécia Antiga, as escolas órficas ensinavam que a alma humana era como um prisioneiro que havia esquecido sua origem celestial. Eles desenvolveram cantos, respirações e estados meditativos específicos que permitiam à alma lembrar temporariamente de sua verdadeira morada. Essa experiência, diziam eles, era irreversível. Uma vez que você lembra, não consegue mais esquecer completamente. Na tradição védica da Índia, os grandes sábios falavam do Smarana, o ato sagrado de recordar o que a alma sempre soube. Para eles, a ignorância espiritual não era falta de informação, mas sim desconexão da própria essência. O caminho de volta não exigia acúmulo de conhecimento, mas sim um desaprender, um desapego das identidades falsas. Você percebe o fio comum?
Em todas essas tradições, a técnica fundamental era a mesma. Não se tratava de aprender algo novo, mas de remover o que impedia o reconhecimento do que sempre esteve lá. Mas então chegaram as eras de dominação religiosa, as perseguições, a institucionalização da espiritualidade. O que antes era caminho direto para o autoconhecimento se transformou em ritual vazio, dogma ou heresia. As técnicas foram fragmentadas, os símbolos escondidos em mitos e o conhecimento essencial foi selado com o rótulo de proibido. Proibido para quem? Para aqueles que se beneficiam de almas adormecidas, de pessoas que não sabem quem realmente são e, portanto, buscam identidade e validação externa. A verdade é que essa técnica nunca deixou de existir. Ela sobreviveu, transmitida em segredo através de linhagens iniciáticas, codificada em símbolos, preservada por aqueles que compreenderam seu valor inestimável. E hoje, mais do que nunca, ela está ressurgindo. Não como uma novidade, mas como uma lembrança que se ativa naqueles que estão prontos. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez sua alma já esteja sussurrando que é hora de lembrar. Compartilhe nos comentários. Você sente que sua alma está te chamando para despertar? Que sinais você tem percebido em sua vida que indicam que é hora de lembrar quem você realmente é? 2. A verdade sobre quem você realmente é. Você já parou para questionar de onde vêm seus pensamentos, suas crenças sobre si mesmo, suas limitações e medos? A maioria das pessoas vive acreditando que são a soma de suas experiências, seus traumas, suas conquistas e fracassos. Mas e se isso for apenas a superfície? A técnica proibida parte de uma premissa revolucionária. Sua alma não precisa aprender quem ela é. Ela só precisa lembrar. E essa lembrança não vem através do pensamento lógico, mas de uma vibração. Uma frequência específica que, quando ativada, faz com que tudo o que é falso em você comece a se dissolver. Imagine sua alma como uma sinfonia perfeita, mas que está sendo abafada por camadas e camadas de ruído, condicionamentos familiares, expectativas sociais, traumas não resolvidos, crenças limitantes que você nem lembra quando adquiriu. A técnica não adiciona nada novo à sinfonia. Ela simplesmente remove o ruído, afina os instrumentos e permite que sua melodia original ressoe novamente. Mas como isso funciona na prática? Como você pode distinguir entre o que é verdadeiramente seu e o que foi imposto? O primeiro passo é a desprogramação do eu fictício. Isso significa observar profundamente seus padrões mentais, suas reações automáticas, seus desejos e medos, e fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Isso é meu ou me foi dado? Você tem medo do julgamento? Examine. Quando esse medo começou? Foi uma experiência sua? Ou você absorveu o medo de alguém próximo? Você se considera inadequado? Quem disse isso primeiro? Você acredita que não merece amor? De onde vem essa crença? A maioria das identidades que carregamos são heranças. Pegamos emprestado de nossos pais, professores, sociedade, mídia, e depois esquecemos que eram empréstimos. Começamos a acreditar que somos isso. O segundo passo é a ativação do sentido interior. Existe em você uma forma de percepção que não depende da lógica nem das emoções. É uma percepção direta, intuitiva, que reconhece a verdade não pela análise, mas pela ressonância. Quando algo é verdadeiro para sua alma, você simplesmente sabe. Não precisa provar, não precisa convencer ninguém. É uma certeza silenciosa. Esta percepção se ativa através de práticas específicas. Respiração consciente, silêncio profundo, visualizações com símbolos arquetípicos. Quando você trabalha com imagens como o fogo interno do coração, o lótus da consciência ou o espelho da alma, não está fantasiando, está ativando memórias antigas, reconectando-se com linguagens que sua alma sempre entendeu. E o terceiro passo,
o mais profundo é a ressonância com seu nome verdadeiro. Não me refiro ao nome que está em seus documentos, mas à frequência única que é sua assinatura cósmica. Cada alma tem uma vibração específica, um tom que lhe é próprio. Quando você aprende a sintonizar com essa frequência, algo mágico acontece. Você se reconhece, não com a mente, mas com todo o seu ser. É como se uma porta que esteve trancada por décadas finalmente se abrisse. Você não aprende algo novo, você lembra algo eterno. E nesse momento de reconhecimento, uma certeza inabalável se instala. Isso sou eu, sempre fui, apenas havia esquecido. Você já teve momentos assim? Momentos em que, sem razão aparente, se sentiu profundamente conectado consigo mesmo? Em que teve a sensação de estar finalmente em casa, mesmo não estando em lugar algum especial? Esses são vislumbres do que acontece quando sua alma lembra. E se você está se conectando com essas revelações e quer entender ainda mais profundamente o seu chamado, lembre-se que no meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos, eu aprofundo essas questões e ofereço exercícios práticos. É um guia completo para te ajudar nessa jornada de autodescoberta. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos continuar agora explorando os sinais de que sua alma está pronta para despertar. 3. Os sinais de que sua alma está pronta para lembrar. Existe algo fascinante que acontece quando uma alma se prepara para despertar. A vida começa a enviar sinais. Não são coincidências, são sincronias, convites, sussurros do universo dizendo que é hora de lembrar quem você realmente é. Primeiro sinal: a inquietação sagrada. Você sente uma insatisfação constante, mesmo quando sua vida externa parece estar bem? Conquistou objetivos, tem relacionamentos, trabalho, mas ainda assim existe um vazio, uma sensação de que algo essencial está faltando? Isso não é depressão. É sua alma indicando que você está vivendo uma vida que não é autenticamente sua. Muitas pessoas tentam preencher esse vazio com mais conquistas, mais relacionamentos, mais experiências. Mas nada funciona porque o que falta não está fora de você. O que falta é a conexão com sua verdadeira identidade. Sua alma está dizendo: pare de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Segundo sinal: sensibilidade amplificada. Você se sente diferente das outras pessoas? Mais sensível às energias ambientes, às emoções alheias, aos sofrimentos do mundo? Muitas vezes, essa sensibilidade é interpretada como fraqueza, mas na verdade é um superpoder. Almas que estão despertando naturalmente desenvolvem uma percepção mais aguçada. Você absorve as emoções de outras pessoas, sente desconforto em multidões, precisa de tempo sozinho para se recarregar. Esses são sinais de que sua alma está se preparando para operar em frequências mais sutis. Você não está problemático, você está evoluindo. Terceiro sinal: sonhos e visões intensos. Seus sonhos se tornaram mais vívidos, simbólicos, às vezes proféticos. Você tem visões ou insights que parecem vir do nada. Sua alma está usando a linguagem dos símbolos para se comunicar com você. Durante o sono, as barreiras da mente lógica se afrouxam e informações mais profundas conseguem emergir. Anote seus sonhos. Observe os símbolos recorrentes. Sua alma pode estar tentando te mostrar aspectos de quem você é que ainda não reconhece conscientemente. Quarto sinal: mudanças nas relações. Relacionamentos que antes funcionavam começaram a parecer superficiais. Você se sente deslocado em conversas banais, ansiando por conexões mais profundas e significativas. Isso acontece porque quando sua alma começa a despertar, ela naturalmente busca ressonância com outras almas que também estão nesse processo. Não é que você se tornou arrogante ou antissocial.
é que você está sendo chamado para relacionamentos mais autênticos, baseados em quem você realmente é, não nas máscaras que usa socialmente. Quinto sinal: interesse por temas espirituais. Você se encontra naturalmente atraído por assuntos espirituais, místicos, filosóficos. Livros sobre autoconhecimento, vídeos como este, práticas meditativas começaram a aparecer em sua vida. Não é casualidade. Sua alma está magnetizando as informações e experiências que precisa para despertar. Se você está assistindo a este vídeo agora, provavelmente já está vivendo este sinal. Algo dentro de você reconheceu que estas palavras são importantes para a sua jornada. Compartilhe nos comentários quantos desses sinais você reconhece em sua vida. Porque quando começamos a nomear essas experiências, elas se tornam menos assustadoras e mais orientadoras. 4. A técnica revelada. Como ativar a lembrança. Chegou o momento de revelar a técnica que foi guardada em segredo por tantos séculos. Mas antes, preciso que você entenda algo fundamental. Esta não é uma fórmula mágica que você memoriza e aplica mecanicamente. É uma ativação interna que requer presença, intenção e abertura total para encontrar sua verdade. A técnica se estrutura em 3 movimentos que fluem como ondas, cada um preparando o terreno para o próximo. Não são passos rígidos, mas sim uma dança entre sua consciência e sua alma. Primeiro movimento: o silêncio magnético. Encontre um momento do seu dia onde você possa estar completamente sozinho, sem interrupções. Não precisa ser longo. 5 minutos podem ser suficientes se forem verdadeiramente sagrados. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e comece a respirar de forma consciente. Mas atenção, este não é um relaxamento comum. Você está criando um campo magnético através da intenção. Enquanto respira, mentalmente declare: eu permito que minha alma se lembre. Não force nada, apenas permita. Observe seus pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Não os combata, não os julgue, apenas observe. Gradualmente os pensamentos vão se espaçando e nos intervalos entre eles, algo mais profundo começa a emergir. É nesse espaço entre os pensamentos que sua alma sussurra. Segundo movimento, a visualização ancestral. Agora, com a mente mais quieta, convide uma imagem a se formar em sua consciência. Visualize-se em pé diante de um grande espelho dourado. Este espelho não reflete sua aparência física, mas sim sua essência espiritual. Olhe profundamente para esse espelho. No início, pode ver apenas borrões, luzes ou nada específico. Não se preocupe, confie no processo. Enquanto olha, faça uma pergunta silenciosa. Quem sou eu realmente? Permita que imagens, sensações, cores ou símbolos apareçam. Pode ser um animal que representa sua força interior, uma cor que vibra com sua essência, uma sensação de expansão. Um lugar que parece familiar, apesar de nunca ter estado lá fisicamente. Tudo que surge é válido. Se aparecer medo, tristeza ou resistência, não se assuste. Isso faz parte do processo. Sua alma está mostrando também o que precisa ser liberado para que a lembrança seja completa. Terceiro movimento: a declaração de reconhecimento. Este é o momento mais poderoso da técnica. Com o que quer que tenha surgido na visualização, faça uma declaração interna. Não uma afirmação mental, mas uma declaração que vem do coração, do centro do seu ser. Pode ser algo como: eu reconheço minha natureza divina, ou eu lembro minha força ancestral, ou simplesmente eu sou. O importante não são as palavras exatas, mas a vibração de reconhecimento que elas carregam. Quando você faz essa declaração com sinceridade total, algo se move dentro de você. É como se uma porta se abrisse, como se uma luz se acendesse. Você pode sentir arrepios, emoção, uma sensação de expansão no peito ou uma paz profunda.
Cada pessoa vivencia diferente, mas algo sempre se move. Integrando a prática. Pratique essa técnica diariamente, mesmo que por poucos minutos. Não espere resultados espetaculares na primeira tentativa. A alma lembra gradualmente, camada por camada. Seja paciente consigo mesmo. E lembre-se, o objetivo não é ter visões extraordinárias ou experiências místicas dramáticas. O objetivo é criar um espaço sagrado onde sua verdadeira identidade possa se revelar naturalmente. Algumas pessoas sentem os efeitos imediatamente. Outras levam semanas ou meses. Não existe tempo certo ou errado. Existe apenas o seu tempo. Você está disposto a experimentar? Está pronto para permitir que sua alma lembre quem você realmente é? 5. O que acontece quando você lembra? Quando a técnica realmente começa a fazer efeito, quando sua alma começa a recordar sua verdadeira identidade, acontece algo que não pode ser descrito adequadamente com palavras. É como se você acordasse de um sonho longo e confuso e finalmente percebesse que estava sonhando. Mas nem tudo é luz e revelação imediata. O processo de lembrança é também um processo de desconstrução, e isso pode ser intenso. Deixe-me te preparar para o que pode surgir, a grande reorganização interna. Primeiro, você começa a perceber que muitas das coisas que acreditava sobre si mesmo simplesmente não fazem mais sentido. Medos que pareciam enormes se revelam pequenos. Preocupações que consumiam sua energia se mostram irrelevantes. É como se você estivesse assistindo à sua vida de uma perspectiva mais elevada. Você pode passar por um período de desorientação. Se eu não sou isso que pensava que era, então quem sou? É normal sentir-se perdido temporariamente. Você está deixando para trás uma identidade falsa, mas ainda não integrou completamente a verdadeira. É como estar entre dois mundos, o despertar da percepção expandida. Sua forma de perceber o mundo se transforma. Você começa a captar camadas de realidade que antes passavam despercebidas. Palavras das pessoas carregam mais significado. Os olhares se tornam janelas para almas. Você sente as energias ambientes com mais clareza. Isso pode ser sobrecarregante no início. De repente, você está percebendo muito mais informação do que antes. Aprenda a filtrar, a proteger sua energia, a distinguir entre o que é seu e o que pertence aos outros. A solidão necessária. Uma das consequências mais desafiadoras é que você pode se sentir profundamente sozinho. Não porque esteja isolado fisicamente, mas porque poucos ao seu redor conseguem compreender a transformação pela qual você está passando. Conversas que antes eram interessantes se tornam superficiais. Relacionamentos baseados na sua identidade anterior podem se estremecer. Você pode sentir como se estivesse falando uma língua diferente das pessoas próximas. Isso não é permanente, mas é necessário. Você está se alinhando com sua frequência autêntica e, naturalmente, atrairá pessoas que ressoam com quem você realmente é. Seja paciente com esse processo. O fenômeno da memória expandida. Algo extraordinário que muitas pessoas relatam é começar a acessar memórias que parecem não pertencer a esta vida. Lembranças de lugares nunca visitados, conhecimentos nunca estudados, habilidades que parecem vir do nada. Não se assuste se isso acontecer. Muitas tradições acreditam que a alma carrega memórias de múltiplas existências, e quando ela desperta, essas memórias podem emergir. Use isso como informação, não como verdade absoluta. O importante é como essas experiências contribuem para seu crescimento atual. A responsabilidade do despertar. Com a lembrança, vem também a responsabilidade. Quando você sabe quem realmente é, não pode mais agir com a mesma inconsciência de antes. Suas palavras, ações e pensamentos ganham peso. Você se torna responsável por emanar sua verdade no mundo. Isso não é um fardo, mas sim um convite para viver com mais integridade, compaixão
e propósito. Você se torna um exemplo vivo de que é possível transcender as limitações impostas e viver a partir da essência, o serviço natural. Uma das transformações mais belas é que o despertar da sua alma naturalmente se transforma em serviço aos outros. Não porque você se force a ajudar, mas porque, lembrando quem você é, você reconhece a conexão profunda com todos os seres. Você pode se encontrar sendo um porto seguro para outras pessoas que estão passando por processos similares. Sua presença desperta se torna um lembrete para outras almas de que elas também podem acordar. Lembre-se, despertar não é um destino, é um processo contínuo. Mesmo depois de lembrar quem você é, você continuará crescendo, expandindo, lembrando camadas ainda mais profundas da sua verdade. Compartilhe nos comentários que transformações você já percebeu em si mesmo, que mudanças em sua percepção ou em seus relacionamentos indicam que sua alma está lembrando. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão no mesmo caminho. Você está pronto para abraçar essa jornada com todas as suas belezas e desafios? 6. Vivendo a partir da lembrança. Recordar quem você é não é um evento isolado que acontece uma vez e pronto. É um estado de ser que precisa ser cultivado, nutrido e integrado na sua vida cotidiana. É aqui que muitas pessoas tropeçam, têm a experiência de despertar, mas depois não sabem como manter essa consciência viva em meio às demandas do mundo, transformando o comum em sagrado. O primeiro segredo para viver a partir da lembrança é compreender que não existe separação entre sua vida espiritual e sua vida comum. Tudo pode se tornar uma prática de presença, uma oportunidade de expressar sua verdadeira natureza. Quando você come, pode fazê-lo como um ritual de gratidão e conexão com a terra. Quando caminha, pode sentir cada passo como uma caminhada sagrada. Quando fala com alguém, pode falar a partir do lugar mais profundo do seu ser, oferecendo suas palavras como presentes. A chave é a intenção. Pergunte-se constantemente: estou agindo a partir da minha máscara ou da minha alma? Essa simples pergunta pode transformar qualquer atividade em uma prática espiritual. A arte do silêncio ativo. Uma das práticas mais poderosas para manter a conexão com sua verdadeira identidade é cultivar momentos de silêncio consciente ao longo do dia. Não precisa ser meditação formal. Podem ser pequenos momentos de presença total. Antes de entrar em uma reunião, respire conscientemente por alguns segundos e conecte-se com sua essência. Antes de responder uma mensagem, faça uma pausa e permita que sua resposta venha do coração. Antes de dormir, agradeça pelo dia e declare sua intenção de continuar lembrando. Esses pequenos rituais mantêm viva a chama da consciência desperta. Eles criam pontes entre os momentos de lembrança intensa e a vida cotidiana. Relacionamentos conscientes. Quando você vive a partir da lembrança de quem realmente é, seus relacionamentos se transformam radicalmente. Você para de projetar suas necessidades não atendidas nos outros. Para de esperar que as pessoas preencham vazios que só você pode preencher. Isso pode causar turbulência inicial em relacionamentos existentes. Algumas pessoas podem não entender sua transformação, podem até resistir a ela. Seja compassivo, mas firme em sua verdade. Algumas relações se aprofundarão, outras naturalmente se afastarão. Confie no processo. Ao mesmo tempo, você começará a atrair pessoas que ressoam com sua frequência autêntica. Relacionamentos baseados na verdade mútua, no crescimento conjunto, no apoio amoroso. Qualidade substituirá quantidade. O trabalho como expressão da alma. Uma das áreas onde a transformação mais se manifesta é no trabalho. Quando você lembra quem é, torna-se quase impossível continuar em atividades que não estão alinhadas com sua essência. Isso não significa necessariamente que você deve largar tudo imediatamente,
mas significa que você começará a buscar formas de expressar sua verdadeira natureza através do que faz. Mesmo em trabalhos aparentemente mundanos, você pode encontrar maneiras de servir, de elevar, de fazer diferença. E gradualmente, portas se abrirão para oportunidades mais alinhadas com quem você realmente é. O universo conspira a favor de almas despertas que estão dispostas a viver sua verdade, lidando com os desafios. Viver a partir da lembrança não significa que a vida se torna um mar de rosas. Desafios continuarão existindo. A diferença é que você os enfrentará a partir de um lugar diferente, um lugar de força interior, sabedoria e conexão com algo maior. Quando surgir uma dificuldade, ao invés de reagir automaticamente a partir do medo ou da raiva, você pode pausar, respirar, conectar-se com sua essência e responder a partir desse lugar centrado. Isso transforma problemas em oportunidades de crescimento. Lembre-se, você não está tentando ser perfeito, você está tentando ser autêntico. Haverá momentos em que você esquecerá, momentos em que reagirá a partir de padrões antigos. Seja gentil consigo mesmo. Cada vez que você lembra e retorna ao centro, é uma vitória, compartilhando sua luz. Quando você vive a partir da lembrança, naturalmente se torna um farol para outras almas que também estão buscando despertar. Isso acontece não através de pregação ou tentativas de convencer, mas simplesmente pela qualidade da sua presença. Pessoas começarão a se sentir diferentes perto de você, mais calmas, mais esperançosas, mais conectadas consigo mesmas. Sua presença desperta lembra as outras almas de que elas também podem acordar. Use esse dom com responsabilidade. Seja um exemplo de integridade, compaixão e autenticidade. O mundo precisa desesperadamente de pessoas que lembram quem realmente são e que vivem a partir dessa verdade. Tudo o que compartilhei com você hoje não são teorias ou filosofias abstratas. São mapas testados por séculos, sinais deixados por aqueles que caminharam antes de nós e descobriram o tesouro mais precioso que existe, a lembrança de quem realmente somos. Você que chegou até aqui, que permitiu que essas palavras tocassem algo profundo em seu ser, não chegou por acaso. Existe uma força invisível que guia almas despertas umas às outras, que conecta aqueles que estão prontos para recordar. E você está pronto. Caso contrário, não estaria aqui agora. A técnica que revelei não é uma invenção moderna, não é uma fórmula secreta vendida como mercadoria espiritual. É um reflexo do que sempre existiu dentro de você, esperando pacientemente para ser reconhecido. É uma reativação da sua própria sabedoria interior, um lembrete de que você já possui tudo o que precisa para se transformar. E a transformação, quando acontece de verdade, não muda apenas você. Ela se espalha como ondas em um lago, tocando tudo e todos ao seu redor. Sua família sente. Seus amigos percebem. Estranhos na rua captam algo diferente na sua presença, porque uma alma desperta é como uma vela acesa em um quarto escuro. Sua luz naturalmente ilumina o ambiente. Mas lembre-se, recordar quem você é não é um destino final. É um processo vivo, dinâmico, que continua se desdobrando a cada dia. Haverá momentos de clareza absoluta e momentos de confusão. Momentos em que você se sentirá conectado com o cosmos inteiro e momentos em que se sentirá perdido. Tudo isso faz parte da jornada. O importante é não desistir, não permitir que as vozes do mundo te convençam de que você está sonhando alto demais, de que essas experiências não são reais, de que você deveria se conformar com uma vida comum. Sua alma não veio até aqui para viver uma vida comum. Ela veio para lembrar, para despertar, para brilhar com sua luz única. Se este vídeo tocou seu coração, se algo em você se reconheceu nessas palavras, então não deixe essa energia se dispersar. Inscreva-se no canal e aperte o sininho, porque juntos vamos continuar explorando os mistérios da alma e os caminhos do despertar.
Dê like se essas palavras ressoaram com sua verdade. Isso me mostra que estou no caminho certo e me encoraja a continuar compartilhando. E se você sente que está pronto para mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de autoconhecimento, baixe meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele você encontrará exercícios práticos e ensinamentos mais aprofundados sobre como reconhecer e viver seu propósito único. O link está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essas palavras, porque não existe maior presente que você pode dar a outra pessoa do que lembrá-la de que ela também pode despertar, de que ela também carrega dentro de si uma luz infinita, esperando para brilhar. Nos comentários me conte, qual foi o momento deste vídeo que mais tocou você? Que insights surgiram? Que memórias foram ativadas? Sua jornada de despertar está apenas começando e estou aqui para caminhar ao seu lado nessa aventura extraordinária de lembrar quem você realmente é. Lembre-se, você não está aqui para aprender, você está aqui para recordar, e esse recordar já começou. Até o próximo vídeo.